Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Tarobá Esporte. Hoje, segunda-feira, dia 16 de março de 2026. É sempre muito bom ter a sua companhia. Vem conosco porque a gente já começa falando de Campeonato Brasileiro. Aliás, para mim, tá muito legal de falar de Campeonato Brasileiro. Cada segunda-feira é um drama diferente. Mas está bom demais para falar de Brasileirão para os torcedores do São Paulo. Afinal de contas, o tricolor paulista é o líder isolado. Ontem venceu o Bragantino por 2-1. Em casa, o Bragantino recebeu o São Paulo pela quinta rodada do Brasileirão e mais uma vez sofreu nas mãos do tricolor. A primeira oportunidade do time da capital paulista em chegar ao gol foi aos 29 minutos com Lucas Moura. O camisa 7 passou pela zaga e obrigou Cleiton a fazer esta defesa. Mas a resposta do Massa Bruta ao ataque do São Paulo veio rápido com Herrera. Aos 35 minutos, o atacante abriu o placar. O gol aconteceu após a falha de Alan Franco. Ele acabou afastando errado e o camisa 32 do Bragantino aproveitou o presente e mandou para o fundo das redes de Rafael. Na volta do intervalo, a partida ganhou emoção. Isso porque o time de Roger Machado, que até então só havia levado perigo ao gol de Cleiton por 2 vezes, resolveu se lançar ao ataque. E aos 7 minutos, Sabino empatou. Danielzinho, após cobrança de falta, cruzou para o zagueiro mandar de chapa. A virada do São Paulo aconteceu com Lucas Ramon, lançando para Caleri por cima de Cleiton. Uma vitória importante que faz com que o time da capital paulista assuma a liderança da competição. 2 coisas eu falei, salentei para os atletas agora no fechamento da roda. A primeira é que a gente deveria comemorar, que a gente deveria estar confiante pela primeira colocação na tabela, mas deveríamos manter o pé no chão. A gente enfrentou o Red Bull Bragantino como se fosse uma final, e passamos por essa final que nos deu, nesse bloco inicial, aí, o primeiro lugar. Daqui a pouquinho a gente volta a mostrar gols da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas agora eu quero trazer um recadinho para você que acorda cedo, que rala o dia inteiro e acha que faculdade não cabe aí no seu bolso. Olha, na sua rotina, olha essa chance de evoluir na vida. Na graduação EAD da Cruzeiro do Sul Virtual, você estuda no seu tempo, do seu jeito. Dá sim para conciliar trabalho e estudos. E com nível superior, a renda pode aumentar até 126%, são dados então do IBGE. As mensalidades são super acessíveis, a partir de R$ 99,00. Então, aponte aí a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faz a sua inscrição agora. Quem luta todo dia merece crescer. Cruzeiro do Sul Virtual, escolha ter estrela. Voltar a falar de Campeonato Brasileiro, agora a sequência de gols da rodada, da 6ª rodada. Teve jogos no sábado, teve clássicos inclusive. Agora então, gols do Brasileirão, foram 24 gols em 9 jogos até agora. O São Paulo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, mas é seguido de perto por Palmeiras e Fluminense. O Verdão voltou a jogar no Allianz Parque ontem e derrotou o Mirassol por 1-0 no duelo paulista. A vitória veio com esse golaço de Flaco Lopes. O argentino soltou a bomba do meio da rua. O Palmeiras é o vice-líder com 13 pontos, 3 a menos que o São Paulo. Quem também foi aos 13 pontos e aparece no 3º lugar é o Fluminense. O tricolor das Laranjeiras derrotou o Atlético Paranaense por 3-2 no Maracanã. O Furacão marcou primeiro. Mendonça bateu cruzado e acertou o cantinho. A bola ainda beliscou o pé da trave. 1-0 Atlético. O Flu empatou com um belo gol. Passe de Savarino para Hércules, que bateu no ângulo. 1-1. O Furacão ficou com um jogador a menos. Zapelli agrediu Samuel Xavier. E depois de uma checagem no VAR, o camisa 10 do Furacão foi expulso. E logo depois veio a virada do Flu com a infalível lei do ex. Canóbio, que já jogou no Furacão, recebeu de Savarino e concluiu no alto. 2-1 Fluminense. Mas no segundo tempo, o Furacão buscou o empate. Cobrança de falta de Esquivel e Luiz Gustavo concluiu de cabeça. No primeiro momento, o assistente assinalou impedimento, mas o gol foi confirmado pelo VAR. No finzinho do jogo, veio a vitória do Flu. Jogadaça de Lúcio Acosta e Guilherme Arana bateu de primeira no ângulo. 3-2, placar final. A segunda derrota do Atlético deixou o time na 10ª colocação com 7 pontos, mas o Furacão ainda tem um jogo a menos. O outro representante do Paraná faz ótima campanha. Ontem, o Coritiba conquistou a primeira vitória em casa no Brasileirão e derrotou o Remo por 1-0 no Couto Pereira. Cruzamento da direita e Pedro Rocha concluiu de primeira da pequena área. Gol de centroavante.
O Coxa é o sexto colocado com 10 pontos e o Remo está na zona do rebaixamento com 3. Agora vamos aos jogos de sábado que abriram a rodada. Um deles foi o clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, que jogaram no Newton Santos e deu Flamengo com uma grande vitória por 3-0. Samuel Lino bateu de primeira e contou com o desvio para abrir o placar. Dá só uma olhada nessa cobrança de falta primorosa do zagueiro Léo Pereira. Golaço, 2-0. O Fogão ficou na bronca com a arbitragem depois da expulsão de Alexander Barbosa. No segundo tempo, cruzamento da direita e Pedro completou para as redes, 3-0. O Flamengo já aparece no quinto lugar com 10 pontos e o Botafogo abre a zona do rebaixamento com 3, mas tem 2 jogos a menos. Também no sábado, o Vitória fez 2-0 no Atlético Mineiro no Barradão. O primeiro foi de Renato Kaiser. Ele bateu a falta forte, rasteira, a bola passou por baixo da barreira para a indignação de Everson. 1-0 Leão. Segundo tempo, Eric limpou o lance e bateu colocado. Um belo gol, 2-0 placar final. Na tabela, o Vitória é o 11º colocado com 7 pontos. E o Galo é o 16º colocado na beirinha da zona do rebaixamento com 5 pontos ganhos. Pior que o Galo está o rival Cruzeiro, que segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e está na vice-lanterna com apenas 3 pontos. Ontem, a Raposa jogou em casa contra o Vasco e empatou em 3-3. O Cruzeiro até saiu na frente e marcou cedo. Passe de cabeça de Kaique Bruno e Christian concluiu também de cabeça, 1-0. O Vasco empatou no segundo tempo, cruzamento da esquerda e Barros acertou um testaço na bola, 1-1. O mesmo Barros fez o gol da virada do Vasco. Ele pegou o rebote do goleiro e concluiu de cabeça, 2-1. Só que depois, Barros fez falta do em Matheus Pereira e recebeu o cartão vermelho. Com 1 a mais, o Cruzeiro pressionou e conseguiu o empate. Cruzamento de William e Vidiarreal fez de cabeça, 2-2. Mas logo depois o Vasco voltou a ficar na frente. Puma Rodrigues ajeitou para Brenner, que bateu da meia-lua e contou com o desvio para marcar, 3-2. O Cruzeiro penou para buscar o empate. Cruzamento na medida e Japa deixou tudo igual de cabeça, 3-3, placar final. Na tabela, a situação é um pouco melhor para o Vasco, que aparece no 15º lugar com 5 pontos. E o Cruzeiro é o vice-lanterna com apenas 3 pontinhos. A sequência ruim neste início de Campeonato Brasileiro fez o time demitir o técnico Tite. Olha, com a saída de Tite anunciada aí da saída do Cruzeiro, são 6 trocas de treinadores em 6 rodadas nesse início de Campeonato Brasileiro. E se tudo correr bem, se tudo correr dessa forma, pode ter a próxima troca de comando lá no Internacional, porque o trabalho de Paulo Pesolano já começa a ficar em xeque também. O Inter é o lanterninha do Campeonato Brasileiro, perdeu um caminhão de gols ontem contra o Bahia, mas perdeu por 1-0 dentro do Beira-Rio. Colorado, que tem apenas 2 pontos em 6 jogos, são 4 derrotas e 2 empates. Olha o gol aí marcado pelo William José, falha da defesa colorada. O Inter tem o pior início de Campeonato Brasileiro desde 1990. E detalhe, das 4 derrotas, 3 foram dentro do Beira-Rio. Perdeu para o Bahia ontem, perdeu para o Atlético Paranaense na estreia e também perdeu para o Palmeiras. Situação bem difícil para o Colorado, lanterninha da competição. Já que eu falei que o Inter é o último, deixa eu mostrar aqui a tabela de classificação. Com a liderança do São Paulo, 16 pontos, seguido por Palmeiras e Fluminense, 13 pontos. Bahia ainda invicto, 11 pontos, Flamengo 10, Coritiba 10, Corinthians 8, Bragantino 8. O Grêmio, que joga hoje contra a Chapecoense, tem 7 pontos. Atlético Paranaense 7, Vitória 7, Mirassol 6, Santos 6, Chapecoense 5, Vasco 5, Atlético Mineiro 5. Aí vem aqui a zona do rebaixamento. Botafogo 3 pontos, mas o Botafogo tem 2 jogos a menos. Remo 3 pontos, Cruzeiro 3 pontos e o Colorado, lanterninha com apenas 2 pontos ganhos. Depois do intervalo, quero mostrar gols do empate entre Santos e Corinthians, mais um clássico nessa rodada do Brasileirão. Ontem, jogaço em belíssimo gol marcado pelo Memphis Depay, o holandês que deve jogar a Copa do Mundo esse ano, vem tendo bons números aí à frente. 6 gols agora contra o Corinthians. Corinthians e Palmeiras são as maiores vítimas aí do Gabigol no empate em 1-1 entre Santos e Corinthians ontem, jogo que ocorreu na Vila Belmiro. Os dois times estão somando um pontinho na tabela de classificação. Enquanto as imagens do Santos, olha aí o gol do Memphis Depay, ele dá um corte seco no zagueiro, lindo gol do holandês, cortou para o meio, passou por mais um e bateu firme. 1-0 Timão, depois o Gabigol fez o gol de empate. Enquanto essas imagens vão rodando para você, deixa eu falar que hoje tem convocação da Seleção Brasileira. 3h30 da tarde, o técnico Carlo Ancelotti anuncia a lista de convocados, então, para os 2 próximos amistosos da Seleção Brasileira.
Por que eu estou falando do jogo do Corinthians? Porque o Neymar jogou ontem e ele é cotado para aparecer nessa lista do Carlo Ancelotti. Dias 26 e 31 de março, o Brasil joga contra França e Croácia, a última lista de convocados antes da Copa do Mundo de 2026. E agora deixa eu mudar de modalidade, falar de futsal, porque começou no sábado o Campeonato Paranaense da Série Ouro, com goleada do Pato Futsal sobre o Palmas. Vencedor das últimas 3 edições do Campeonato Paranaense da Série Ouro, o Pato Futsal estreou em casa no estadual e estreou com goleada. Fez 8-3 no Palmas, na Arena Cláudio Petrikovski. O primeiro gol do Pato no estadual foi do reforço Neto, chutaço indefensável. Na sequência, Neto serviu também estreante Guirreis, 2-0. O Palmas descontou com um belo gol de Sérgio, chute no canto, 2-1. Mas logo depois, cobrança de falta de Neto e Max completou para o gol, 3-1. Vitinho pegou o rebote do goleiro e fez o quarto do time da casa. O Palmas conseguiu descontar ainda no primeiro tempo, bobeada de Maicon e Brito aproveitou, 4-2. Mas logo depois, Duduzinho recuperou a bola e ampliou 5-2 Pato. Na etapa final, jogada individual de Guirreis e chute forte, segundo dele na partida, 6-2. Passe de Neto para Calvanese, que ajeitou para Duduzinho também fazer o segundo dele no jogo, 7-2. Cobrança de escanteio e chute forte de Dudu, 8-2. O Palmas descontou com outro chutaço de Sérgio, 8-3, placar final. Na próxima rodada, o Pato joga fora de casa contra o São Miguel. Olha, no sábado foram outros 2 jogos, com vitória dos visitantes, vitória do Paraná Clube sobre o Moarama por 2-0, e o Itaipulândia fez 2-1 no Guarapuava, lá no ginásio Joaquim Prestes. E amanhã, terça-feira, aqui no Tarobá Esporte, mais Campeonato Paranaense da Série Ouro, porque vamos falar da estreia do Cascavel Futsal contra o Ampere no ginásio da Neve. E assim, coloca um ponto final no programa de hoje. Te desejo uma ótima tarde. Amanhã a gente volta, 12h45.